um juiz que tá aí. A gente pode dizer que o cara quer aparecer, pô. O cara tem ligações ali perigosas, para dizer o mínimo, com o frigorífico JBS. O cara anda com quadros do PSDB aqui pra lá. Tem posições que vão contra os próprios colegas do Supremo, o pensamento dos próprios colegas do Supremo Tribunal Federal. O que você pensa a respeito disso? Quero te ouvir a respeito dessa soltura do garotinho. Eu também. Bom, o grande mestre Joseval Peixoto encerrou o Jornal da Manhã hoje com um editorial caríssimo Viga, falando assim: quanto mais avançada é uma sociedade, mais leve ela fica. E ele rememorou da Idade Média, dos tribunais de Deus, que quem tinha que tomar água quente, se não queimasse é porque Deus protegeu e não fazia parte das forças demoníacas, papapá. Então o Joseval encerrou o Jornal da Manhã fazendo um belíssimo editorial sobre justamente a febre punitivista que o Joseval, como advogado, e os advogados em geral, veem que a sociedade brasileira avançou. O problema é, como no Brasil, quem consegue recurso é só quem tem dinheiro para pagar bons advogados, nós temos hoje 726 mil presos no Brasil, 40% ainda não foram a julgamento, porque não só porque a justiça é lenta, mas porque não tem dinheiro para pagar advogado para tornar os processos mais céleres com base na legítima pressão ao lobby. É normal um advogado ir conversar com um magistrado. Agora, o Gilmar Mendes, ele tem sido coerente com o que ele pensa. Por exemplo, ele soltou o Roger Abdelmaci e o Roger Abdelmaci fugiu para o Paraguai. Da mesma forma que no governo Fernando Henrique, o ministro Marco Aurélio Mello soltou o Salvatore Cacciola do Banco Marca, porque se segue uma determinação que, se o preso não está atrapalhando o processo e tem endereço fixo, ele merece ser solto. No caso do garotinho, o Gilmar alegou, no que ele fixou em sua peça, que os crimes pelos quais agora ele é julgado se referem a 2014 e ele não teria como atrapalhar um processo de 2014. Então, eu acho que o Gilmar Mendes simplesmente está seguindo a Constituição ao seu extremo. Só uma ressalva: o mundo tem que evoluir, o país tem que evoluir de forma igualitária, né? Não pode evoluir para o Gilmar Mendes nas decisões que ele toma e não evoluir para o cidadão comum, nem era dele, que não tem dinheiro para bancar, como você falou aí, os advogados, e se safar dessas prisões. Agora, uma coisa que a gente... Agora, quem que não tem endereço fixo também? Essa coisa do endereço fixo, todo mundo tem um endereço, pode ter, forjar, ou então pode ter um endereço fixo. O Cacciola fugiu para Itália, foi pego andando de motoneta na Itália. Quem soltou foi o Marco Aurélio Mello. Agora, os ministros não estão pensando no que poderá vir a fazer, eles estão pensando dentro obviamente da lógica individual de cada um, no que eles interpretam a Constituição. Agora, a gente tem que entender que é uma coisa que o juiz Sérgio Moro tem defendido muito, é a chamada hermenêutica. Cabe a cada magistrado interpretar a seu bel prazer o que ele quer interpretar. Que venham depois os recursos, embargos infringentes de declaração e que contestem. Então, uma sociedade democrática vive de hermenêutica, a livre interpretação das leis. O Gilmar interpretou do jeito dele, que venha outro e que interprete de um jeito diferente do Gilmar. A democracia é feita de colisões de partículas que não concordam umas com as outras. O grande problema... A democracia para minoria é ótima, chamar isso de democracia, né, Edgar? Você fala que só pode quem tem dinheiro, só pode quem tem bom advogado, só pode quem tem influência, só pode quem pode se encontrar com o ministro, com o magistrado numa sala fechada, no ar-condicionado. Que democracia é essa, Edgar, em que ela vale só para uma minoria? Aí uma não é minoria democracia, que tá é capitalismo. É capitalismo. Capitalismo, porque então o nosso capitalismo então é sui generis, né, Tonhora? Porque é um capitalismo de ladrão, né? Infelizmente, o capitalismo é assim aqui e no mundo todo. Quem tem mais grana, leva.
Fazer o quê? É o famoso chora menos quem pode mais. Até aí, beleza, ok. Só que o grande problema no Brasil, que eu vejo que é muito mais acentuado do que em várias culturas, é que aqui tem uma casta aí de intelectuais. O Gilmar Mendes é um profundo conhecedor da Constituição. O Eduardo Cunha também era um dos maiores conhecedores do regimento interno, então por isso ele sabia se safar e tal. Só que esses caras, eles ficam olhando aqui pra baixo, pro livro, e leem o dia inteiro, e o que importa que é a galera, que é a vida real, ninguém tá se ligando. Aí a gente fala, não, tem que preservar o direito. Eu também sou totalmente contra pena de morte, não é código de Hammurabi, né? Olha, lei de Talião e tal, não é isso. Só que é o seguinte, chega num ponto que tem que falar, opa, peraí, vamos rever tudo. O Gilmar Mendes é um profundo conhecedor, um profundo defensor dos direitos e tal, só que só de quem tá fazendo besteira, cara. É impressionante, ninguém vira e fala, peraí, esse cara aqui, vamos dar uma segurada em olhar nesses direitos e olhar os direitos de quem tem que, sustentar 5 filhos com 1 salário mínimo, pagando aluguel. Ninguém ninguém faz 25 anos que tá nessa... Olha lá. E é bom lembrar que o Viga falou... Aí eu queria também ouvir o Tonholi, que era uma coisa que ele se meteu, não era nem era dele o processo. Dele esse processo, o Gilmar Mendes só solta Garotinho, solta a mulher do... Jacó Barata Filho. Jacó Barata Filho. Pô, cara, tá louco, velho. É o seguinte, tá louco, mano. Eu não quero ter opinião Ô, Edgar, você é mó isqueirinho, eu não quero ter opinião de boteco. Não é opinião. Peraí, você tá desqualificando a minha opinião. Opinião de boteco, não. Deixa eu terminar. A minha é de boteco, eu acho que quero ter opinião de boteco. Vale mais do que a sua. Opinião de boteco você qualifica a pessoa. Eu não quero ter opinião de boteco e xingar o Gilmar Mendes ou o Marco Aurélio Melo como se xinga nas mesas de bar ou nos botecos. O dia que eu achar que o Gilmar Mendes... Ou seja, opinião pública pra você não vale nada, né? Só vale a opinião intelectual. Não, a hora que eu achar que o Gilmar Mendes está prevaricando, eu vou investigar o Gilmar Mendes e vou provar se ele prevarica ou não. Você vai investigar na pessoa física? Bom, você espere meu livro sobre a JBS que vai ser lançado agora dia 8 de fevereiro. Então eu costumo responder... Então dê um prefácio pra gente aí, já tem alguma coisa do Gilmar Mendes? 8 de fevereiro. Então já a questão é a seguinte... Já tem o Gilmar Mendes lá, Tonholi? Eu respondo no livro. Então eu não vou entrar na questão, eu só vou entrar na seguinte... no STF foi derrubada uma tese, que era a tese do Joaquim Barbosa, de que você tem que analisar o mérito de uma causa a partir da classe social de quem está na causa. O Gilmar Mendes e os demais ministros todos, eles fulminaram a tese do então ministro Joaquim Barbosa, de que ao analisar um processo você tem que ver a classe social a que pertence o paciente do processo, né? Isso foi o Gilmar, o Marco Aurélio, etc, os que soltaram casos polêmicos, só vem o rito do processo. Agora, a questão é a seguinte, já que nós aqui todos nos colocamos como jornalistas, muito fácil, você, todos nós falarmos, o Gilmar Mendes faz isso por interesses escusos, então é o seguinte, que vão investigar os interesses escusos. Eu acho que essa é uma postura jornalística. Falar que é ilegal, então vamos provar. Nós temos técnica para isso? Nós somos criados para isso? Fala, Viga. Você está dando essa interpretação, não é a minha interpretação, não é a do Caio, talvez não seja de muita gente que esteja nos ouvindo. O que está dizendo é o seguinte, que ele sempre defende em privilégio daqueles que são os mais favorecidos do Brasil. E muitos desses têm acusações, têm denúncias e têm investigações nas costas. Ninguém está dizendo aqui, até porque eu não tenho prova, se você tiver, tomara que esteja no seu livro, viu, Tonholi? Eu fico torcendo para que tenha alguma novidade no seu livro, alguma acusação fundamentada. Alguma acusação fundamentada. Agora, o que a gente está dizendo é o seguinte, ele está sentenciando, ele está dando habeas corpus à torta e à direito, em prol de vários investigados, mas sempre, condenados pela Justiça do Rio de Janeiro do Brasil.